verso 1. Eu quero dar início a uma sequência de leitura bíblica, de texto bíblico, pensando algumas coisas importantes dentro daquilo que Deus tem para nos ensinar do Sermão do Monte. Marlene, há umas 3 semanas atrás você falou para mim do Sermão do Monte. E eu fiquei pensando, eu fiquei mastigando aquilo e Deus foi maturando aquilo em meu coração. E hoje nós vamos começar a pensar junto a respeito disso daí. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, fala com todos nós, manifesta teu poder, manifesta teu favor, manifesta, meu Deus, a tua bondade, a tua misericórdia na vida de todos nós. Em nome de Jesus, que o Senhor responda de acordo com a nossa necessidade, através da tua palavra. Eu me coloco na tua presença nessa manhã, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Mateus 5:1. Mateus 5:1. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele. Aqui é importante nós fazermos uma parada. Nós vemos que o texto destaca de uma maneira muito especial. Os discípulos se aproximam de Jesus. Havia uma multidão, mas no meio da multidão haviam os discípulos. E os discípulos, eles tomaram o lugar que lhes era devido. E nós devemos de aprender com isso. O lugar do discípulo é perto do seu mestre. O lugar da ovelha é perto do seu pastor. O lugar daquela pessoa que quer ser abençoada é onde a fonte da bênção está jorrando. E começa por aí a nossa conversa. Começa por aí a nossa reflexão. Eu tenho que tomar o devido cuidado para não estar longe, para não estar distante daquilo que vai gerar resposta para a minha vida. Salmo 1 nos ensina assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será quem? O varão que presta atenção no que acontece à volta dele. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. A folha não murcha. Quer dizer, o salmista, no Salmo 1, ele está chamando a atenção para essa importante observação para nós nessa manhã. Eu tenho que tomar o devido cuidado, olhando para os discípulos. Nós estamos com a Bíblia aberta, o Vitor está nos ajudando aí, olhando para os discípulos. Os seus discípulos se aproximaram dele. Nós temos vários outros textos e situações da Bíblia que nós podemos entender melhor esse princípio. Moisés, por exemplo, ele tinha perto dele sempre o Josué. O Josué andava junto com Moisés. Ele era próximo de Moisés. O Eliseu, ele era próximo do Elias. Nós temos situações na Bíblia onde uma pessoa ela está próxima da outra e por conta da proximidade, a continuidade de um projeto, ela vai sendo executada da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro cuidado que nós, olhando para o Sermão da Montanha, nós temos que ter. Saber qual é o nosso lugar. Onde é que nós devemos estar. Como é que Deus vai agir na nossa vida. Às vezes a pessoa ela está fora do lugar. E estando fora do lugar, ela espera, ela quer que Deus abençoe, que Deus faça, que Deus...
Deus tem poder para fazer, mas Deus, Ele faz e Ele age. Ainda ontem eu estudava a Bíblia com o Rafael, que está online conosco nessa manhã também, e nós falávamos exatamente daquele desenho que exemplifica os 3 tipos de vida. Uma vida onde Jesus está do lado de fora e a pessoa está no controle da vida dela, no trono da vida dela. Uma segunda vida, um segundo tipo de vida, onde a pessoa está no controle da vida dela, mas ela aceitou Jesus, só que Jesus não controla a vida dela. A vida da pessoa é controlada pelo próprio eu dela. E o terceiro tipo de vida, que é aquela pessoa que aceitou Jesus, que permitiu que Jesus assentasse no trono da vida dela, e ela fica ali, ao lado de Jesus, ouvindo as instruções que Ele dá, para que ela possa viver uma vida abundante, viver uma vida diferenciada. Olhar aqui para o texto nos abre com muita clareza o entendimento para nós pensarmos nisso nessa manhã. Os discípulos se aproximaram dele. Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais próximo da nossa vitória nós estaremos. Quanto mais próximo nós estivermos do nosso pastor, mais próximo da nossa bênção nós estaremos. Quanto mais perto nós estivermos do nosso líder de célula, mais próximo da nossa resposta nós estaremos. A proximidade das lideranças estabelecida por Deus, ela gera resposta sobre a nossa vida. Esse é um princípio, essa é uma forma como Deus age manifestando resposta na vida do povo dele. Até brinquei com a irmã Genil, com a irmã Ângela, elas chegaram ali para cultuar hoje. Falei, eita, a noite foi boa na festa ontem lá, né? Na festa delas teve a festa, na célula delas teve a festa caipira, e elas estavam lá participando, e a Marcinha falando de um bolo lá, bonito, recheado, que acho que foi a irmã Ângela que fez, um bolo todo cheio de, né? Um bolo bonito, gostoso, meu Deus do céu. A Marlene estava lá de caipira ontem também, né? Pois bem, essa proximidade, ela faz bem para a nossa vida. Ela contribui. O Salmo 133 chama atenção para isso. É importante que os irmãos estejam em comunhão. É assim que Deus determina a bênção. Num outro texto, está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está. Quer dizer, andarmos, está chamando todos para andarmos juntos, na luz. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vê, podíamos ficar falando de tanta coisa aqui importante a respeito da proximidade. Jesus, em um outro momento, disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, são princípios. Reino dividido não subsiste. É princípio da proximidade, da aproximação do dono da bênção. A aproximação daquele que pode fazer algo por nós. A aproximação daquele que verdadeiramente tem condição de manifestar na nossa vida as respostas. Eu contei ainda ontem na célula uma historinha, que é uma historinha que faz sentido. Uma criança queria saber: qual é o tamanho de Deus, pai? E essa criança perguntou, Daniel, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou ali pensando. De repente o pai escuta um barulho de um jato passando no céu. Ele olha para o jato e fala: ah lá, filho, Deus é do tamanho daquele jato que está passando lá no céu. E o filho olhou para o céu, e ele olhou, e ele fez assim com a mão, falou: ah, então Deus é pequenininho, olha, ele cabe aqui na minha mão. E o pai ouviu, ficou quieto, ficou calado. Aí ele pegou o filho, pôs o filho no carro, foi com o filho para o aeroporto. Lá no aeroporto, ele levou o filho até próximo de um daqueles Boeings bem grandes. E aí ele falou: e aí, filho, e esse avião? Esse é grandão, papai. Nossa, nunca vi um avião tão grande. Aí o pai prontamente falou para ele: pois Deus é exatamente desse jeito. Quanto mais longe nós estamos dele, menor ele será aos nossos olhos. Mas quanto mais perto nós estamos dele,
maior ele será. E aquela criança saiu dali satisfeita com a resposta. Os discípulos, eles estavam se aproximando de Jesus. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, maiores e melhores serão as respostas na nossa vida. O versículo de número 2 diz assim, ó: ele começou a ensiná-los. O ensinamento era para todos. O outro ponto que eu acho importante nós valorizarmos, o aprendizado, o ensinamento. Na Bíblia está escrito: meu povo perece por não conhecer. Quando falta conhecimento, tem perecimento. Quando falta instrução, a igreja sofre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A importância de estudar, a importância de aprender, a importância de ter o conhecimento a respeito. Num outro texto está escrito assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus e a Deus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A vida eterna é essa: conhecer Jesus e conhecer o Pai. O conhecimento, ele nos leva, ele nos aproxima de Deus. O conhecimento, ele abre a nossa mentalidade para determinadas situações que nós precisamos viver no dia a dia. Por isso é importante nós sempre estarmos juntos, seja por discipulado, seja por célula, seja por escola bíblica, seja por seminário, não importa como, sempre estarmos juntos, ouvindo, aprendendo e entendendo juntos. Eu costumo falar, quando eu passo o discipulado, eu costumo dizer assim, ó: o assunto principal para nós pensarmos é salvação. Há outros muitos assuntos. A batalha espiritual, a angelologia, que é a doutrina dos anjos, a martologia, que é a doutrina do pecado, a pneumologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Há muitas outras doutrinas e ensinamentos que são importantes, mas o mais importante para todos nós é a doutrina da salvação, a soteriologia. Entender sobre a salvação, o que eu tenho que fazer, como eu devo me comportar a respeito da salvação. Às vezes a pessoa sabe tanto assunto, mas ela não dá a importância para o assunto principal, que é a salvação. O assunto principal na nossa vida é a salvação. E se a pessoa que tem entendimento a respeito da salvação quiser entender e aprender outros assuntos, ótimo, é importante também. Mas nós não podemos negligenciar o ensino a respeito da salvação. Então Jesus começa a ensiná-los. Aí ele vai ensinar no verso de número 3. Bem-aventurados. Outra coisa importante para nós pensarmos, o significado da palavra bem-aventurados. Bem-aventurados significa feliz, muito feliz, felicíssimo. É só pegar o dicionário e procurar. O dicionário vai responder isso para você. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa com uma felicidade acima da média. É aquela pessoa que ela é feliz independente da circunstância, independente da situação. A felicidade, ela enche o coração dessa pessoa a ponto dela transbordar, não importando como é que as coisas estejam à volta da vida dessa pessoa. Então Jesus, ele começa dizendo no verso 3: bem-aventurado os pobres de espírito, ou pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus está chamando a atenção para a humildade aqui. Aquela pessoa não se mostrar uma pessoa orgulhosa, não se mostrar uma pessoa arrogante, não se achar uma pessoa acima do bem e do mal. Aliás, a Bíblia ensina para nós a respeito da soberba. O soberbo Deus resiste, mas ao humilde Deus dá graça. Deus dá graça.
A importância da pessoa entender, né, entender que ela necessita de Jesus. Contei esses dias, eu não lembro se foi numa célula, se foi numa roda de amigos batendo um papo. Há um tempo atrás nós fomos no cemitério entregar folheto. E no cemitério, eu estava na porta do cemitério entregando um folheto. A pessoa veio, uma pessoa que eu conhecia aquela pessoa. Talvez ela não sabia quem eu fosse, muito provavelmente. Mas eu conhecia a pessoa. Uma pessoa de muita posse, uma pessoa muito bem financeiramente falando. Aí eu fui com um papelzinho, um papel simples, entreguei, e fui entregar. Olha, o senhor aceita esse papel? Do que é? Falei, é a respeito de Jesus. Falou, e eu vou fazer o que com isso daí? Falei, tenha um bom dia. E saí, eu não fiquei debatendo, ele já se demonstrou fechado para o assunto, eu não fico debatendo com a pessoa. Seguiu a vida dele, porque o dinheiro, a posição, tudo aquilo que ele tinha de conforto, de estrutura financeira e profissional, dava a ele a condição de fazer essa pergunta: o que eu vou fazer com isso daí? Não passou muito tempo, a esposa desse homem veio a falecer. E um pouquinho de tempo depois ele também faleceu. Os dois faleceram sem filhos. E a fortuna toda que ele tinha ficou para familiar, para sobrinho e para sobrinha poder desfrutar de tudo aquilo que ele construiu aqui na terra. Quer dizer, às vezes a pessoa ela se mostra orgulhosa por causa de algo que ela tem, que ela conquistou. Só que a Bíblia ensina que o rei Nabucodonosor, ele se exaltou, ele se colocou acima do bem e do mal, e no final das contas ele foi parar comendo capim. Ele foi comer capim. Então há a necessidade de nós prestarmos atenção e de nós não esquecermos que nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Para o pó nós voltaremos. Há a necessidade de nós não esquecermos que nós somos barro e Deus é o oleiro. Às vezes a pessoa ela se impõe numa condição onde ela parece que ela não precisa de nada nem de ninguém. Todos nós precisamos de Jesus. Uma pessoa feliz, Jesus está ensinando isso daí. Ele está ensinando, uma pessoa feliz é aquela pessoa que entende que ela precisa de Jesus. Ela é pobre de espírito. Ela é pobre de espírito, com outras palavras, é aquela pessoa que reconhece que precisa da ajuda espiritual. Tem gente que tem uma dureza no coração, tem gente que tem uma dificuldade para receber uma ajuda, para receber uma instrução. Verso de número 4: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Quer dizer, às vezes tem gente que fala, eu não vou chorar, eu não quero chorar, eu não posso chorar. Não, eu vou segurar para não chorar. Pois a Bíblia diz que quem chora vai ser feliz, muito feliz. Porque o choro, ele é uma das formas de nós nos expressarmos. E nós não temos obrigação nenhuma de não chorar. Nós não temos obrigação para com ninguém. Eu não queria que fulano me visse chorando. Eu lembro no velório do meu pai. No velório do meu pai, em um dado momento ali, eu estava chorando. Procurei ficar na minha, sem fazer nenhum tipo de... E não estou recriminando quem faz isso, que tem pessoa que vai depois e chora em cima do caixão, e balança o caixão, aquela história toda que você sabe mais ou menos como funciona. Não, eu fiquei na minha, no meu canto, e estava chorando, sentindo a perda do meu pai. O Luiz Felipe, em um dado momento, depois... eu vi ele comentando com a Márcia. O papai estava chorando. Para ele
foi algo inusitado, porque ele não costuma me ver chorando. Mas se for para ele me ver chorando, qual o problema dele me ver chorando? Ele vai aprender que a gente chora muitas vezes. Muitas vezes nós temos lágrima para derramar, e a nossa lágrima sendo derramada significa que nem tudo está no nosso controle, mas da mão de Deus nada foge do controle. Então eu tenho por costume orientar, né? Há algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que dizia: ai meu Deus, pastor, estou passando por uma dificuldade assim, assado. Aí eu espero dar de madrugada para eu poder chorar, porque eu não quero que a minha filha me veja chorando, eu não quero que fulano me veja chorando. Falei, mas qual a necessidade de você chorar de madrugada? Por que isso? Ah, não, porque eu tenho que me mostrar forte. Quem disse que você tem que se mostrar forte? E quem disse que chorar é sinônimo de fraqueza? Chorar é uma forma de nós colocarmos para fora aquilo que está dentro de nós, seja por alegria ou seja por alguma apreensão, alguma situação adversa. E não há problema. Tanto não há problema que o próprio Jesus ele trata isso dizendo: aqueles que choram são felizes. E eles serão consolados. Muitas vezes aqui na terra o choro ele significa a noite. A Bíblia ensina disso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Muitas vezes aqui na terra a pessoa vai ter o tempo dela de choro, mas está sinalizando que ali na frente, no céu, a alegria vai estar estabelecida no coração dela. Então nós não temos obrigação nenhuma com ninguém de esconder o nosso choro. Não temos. Você assiste futebol? Não assiste? O Cristiano assiste. Ele é palmeirense, mas ele só assiste o Corinthians. Ele torce para ver o Corinthians perder, Daniel. Você não, né? Você torce para o Corinthians. Ele torce, mas a gente vê o pessoal assistindo futebol muitas vezes, aí mostra lá no campo, na arquibancada, o torcedor chorando, aí você vê aquele baita barbudão chorando, você vê aquela pessoa que está chorando por causa do time de futebol. Meu Deus do céu! Aí depois a pessoa está passando um aperto, um perrengue em casa, com a família, com o filho, financeiro, ou alguma enfermidade, a pessoa fica durona lá. Não vou chorar, porque homem não chora. Homem chora, homem se derrama em lágrimas, mulher chora, mulher se derrama em lágrimas, e nós não temos obrigação nenhuma de não chorar. Pelo contrário, está escrito aqui, ó, se você chora, você é uma pessoa muito feliz, porque você põe para fora aquilo que você está sentindo, e lá no porvir, você será consolado por Deus. É olhar o texto, e é entender que Deus quer que nós vivamos uma vida tranquila, uma vida em paz. Verso de número 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes. Aí entra num outro ponto que é importante a gente pensar, porque tem gente que é orgulhosa, tem gente que é nariz empinado. E a Bíblia fala assim, ó, o que endurece o serviço e muitas vezes é repreendido, será quebrantado sem que haja o que fazer. Tem gente que é tão topetuda, tão orgulhosa, se acha acima do bem e do mal. Muitas vezes a pessoa dentro de uma empresa, muitas vezes aquela pessoa que recebe uma determinada função, uma determinada tarefa, um determinado cargo, ou uma pessoa que tem uma condição financeira acima dos demais, a pessoa ela se acha acima do bem e do mal. Eu não gosto, eu não gosto. É muito difícil eu ficar fazendo isso. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Pode até ser que aqui entre nós tenha alguém que gosta, eu não sei. Mas tem gente que olha para o artista, olha para a atriz e fala, nossa, olha esse ator, olha essa atriz, essa pessoa é o máximo.
quando está filmando essa pessoa fora da câmera, fora da TV, quando alguém está filmando essa pessoa ali na praia, ou num shopping, ou em algum lugar, está filmando, só está filmando, e está vendo o comportamento. Muitos desses famosos, eles se mostram orgulhosos e arrogantes. Eu lembro um dia que eu estava num congresso de jovens, e naquele congresso de jovens foi uma pessoa famosa cantar. Foi contratado para ir cantar. Após a apresentação, essa pessoa foi saindo. E a turma, é comum, isso é muito comum. A pessoa foi querer fazer foto, querer apertar a mão, querer dar um abraço. Naquele músico famoso, aquela personalidade, naquela estrela, foi lá. A pessoa estava cercada de segurança, e o segurança, não se aproxima. A pessoa foi saindo cercada de segurança. Eu fiquei olhando. Naquele dia eu olhei, isso faz um tempo, hein? Naquele dia abriu assim uma coisa na minha mente, que eu fui entender. Falei, olha, esse tipo de pessoa está aos montes por aí. Eu olhei, falei, meu Deus, que coisa chata, que coisa triste. A turma só queria dar um abraço, apertar a mão. A pessoa queria só fazer uma foto, talvez. E a turma fica, não me rela, não me toca. Eu fui num outro congresso, um congresso onde tinha alguns pastores muito conhecidos, inclusive na TV, pessoas famosas. E eu vi, o povo queria apertar a mão, uma coisa na multidão, você saía apertando a mão e abraçando todo mundo. Outra coisa num grupo restrito de pessoas. A pessoa, ela vem de longe, cercada por seguranças, e faz assim, ó, de longe. Tinha meia dúzia de gente no congresso. Dava para a pessoa pegar e ir apertar a mão no café da manhã, tá junto do pessoal lá. Eu lembro no mesmo congresso, o pastor Abe Uber, não sei se você conhece ou não, é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, em Cela, um pastor muito bem sucedido, um pastor conhecido. No mesmo congresso, esse pastor, no café da manhã, estava lá sentado junto na mesa, junto com todo mundo, batendo papo, conversando. Vez por outra vinha um ou outro fazer uma foto, dar um abraço. Ai, que legal, está vendo o senhor em carne e osso. Pessoas e pessoas. Aqui o texto fala, os humildes, eles receberão a terra por herança. Sabe, a humildade, nós sabermos que, como nós, há outros tantos que estão aí trilhando a mesma caminhada de fé. Nós não somos mais e nem somos melhores do que ninguém, onde quer que nós estejamos. Não somos nem mais e nem melhores do que ninguém. O último texto que eu vou ler, aí a sequência eu dou na semana que vem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Balança enganosa o Senhor abomina. E muitas vezes a injustiça ela é praticada. Muitas vezes a injustiça ela é assinada embaixo por pessoas que nem deveriam de agir com injustiça. Eu costumo falar, eu tomo cuidado, às vezes até eu acabo tropeçando, mas há um cuidado que eu me esforço para ter. Nos meus tropeços, não é por negligência, é por limitação. Nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para avaliar se aquele ou se aquela está certo ou está errado. Nós temos que tomar cuidado com isso daí. Na Bíblia está escrito, é pelo fruto que vocês conhecem a árvore. Então, nós vamos fazer, lógico, uma avaliação a partir do fruto, mas nós não devemos emitir nenhum tipo de veredito sobre a vida de ninguém.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A pessoa se esforça para ser justo. Tem uma frase que diz assim, você não pode avaliar o disco ouvindo apenas um lado do disco. O disco ele tem dois lados. Outro dia uma pessoa conversou com um dos nossos líderes aqui. Pessoa que nem daqui da região nossa da igreja e comentou e contou toda uma história. Aí esse líder veio falar comigo. Falei, vamos ouvir o outro lado do disco. Esse é um lado do disco. O outro lado do disco mostrava exatamente o contrário do que aquela pessoa estava falando. E aí, como que faz? Como que faz se você fica com um lado do disco e compra aquela briga? Muitas vezes está comprando uma briga errada, uma briga equivocada, sem necessidade. Sem necessidade. Isso é muito comum dentro das casas, onde a nora, muitas vezes, ela é um problema no casamento. Então o filho vai e chora para a mãe. Aí a mãe tem sempre aquele veredito emitido. Minha nora é isso, minha nora é aquilo. O contrário também é verdadeiro. Onde a filha vai e chora para a mãe e fala, o meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Quem é que sabe quem? É quem está dentro das quatro paredes. É ali dentro das quatro paredes que um sabe exatamente como que é o outro. E a gente tem que tomar cuidado de não comprar muitas vezes uma briga, que é uma briga muitas vezes que está sendo alimentada pela injustiça. O texto fala, os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Serão satisfeitos. Quer dizer, se há necessidade, quantas vezes necessário for, sentar com outra pessoa. Às vezes acontece assim, fulano falou, posso chamar fulano para você falar na frente do fulano o que o fulano falou? Não, eu não quero confusão. Quem não quer confusão, não fala que o fulano falou, que o Beltrano. Quem não quer confusão, procura resolver os problemas da melhor forma possível. Então, a justiça, ela tem que ser buscada sempre. Ou seja, procurar fazer e manter a coisa equilibrada, a coisa correta, onde quer que nós estejamos. E uma boa frase para resumir essa nossa conversa é: o disco tem dois lados, lado A e lado B. Você lembra, né? Os mais novos aqui, talvez o Vitor, a Rafa, talvez não vão, o Brian, não vão se lembrar. A mocinha que está ali do lado da irmã Creuza, nem conheceram os discos. Mas vocês conheceram o disco, né? O famoso LP, o long play, tem dois lados. Que você comprava o disco por causa de uma música, aquela bendita música riscava, a agulha riscava bem naquela música, aí o disco inteiro foi embora, porque a principal já estava riscada. E tinha como que chamava, Wesley? Aquele disquinho que vinha, que ele era com uma faixa, às vezes tinha duas, era só por lançamento, só. Você sabe, lembra o nome ou não? MD? Eu não lembro. Era um disquinho que saía só com uma música, ou duas às vezes, para pegar e promover as demais músicas daquele artista, daquele cantor ou cantora. Então, para nós finalizarmos, sempre é importante nós ouvirmos os dois lados do disco. Sempre é importante nós sabermos exatamente o que é que está acontecendo, para que nós possamos, assim, tomar determinadas decisões. Quem tem fome e tem sede de justiça, a Bíblia ensina, será satisfeito. Vamos ficar em pé? Meu Deus, obrigado, muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado por isso tudo que nós pudemos pensar juntos nessa manhã. Eu tenho certeza, meu Deus, tenho certeza que a tua palavra ela vai
surtir resultado na vida de todos nós. Tenho certeza disso. E eu te agradeço. Agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã que vem nessa manhã e ouve e participa e cultua. Agora nós estamos nos despedindo e indo embora para os nossos afazeres. Que a bênção e a unção do Senhor seja e permaneça sobre a nossa vida. Sela essa palavra na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus. Diga amém.